Boa noite, pessoal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo ao vivo para falar um pouquinho para vocês, explicar melhor a situação hoje do meu voto, né? Que tem sido questionado bastante aí por aí. Então eu queria deixar bem claro isso. Atualmente eu voto em Analândia, todos sabem que eu estou morando, prestando serviço aqui em Brasília, mas meu domicílio eleitoral é em Analândia, por isso eu voto em Analândia. Nada impede que você vote em outra cidade desde que você tenha residência nesse local. Então, por isso, meu voto é em Analândia. Além disso, desde que eu decidi votar em Analândia também, eu escolhi a opção de fazer a diferença para Analândia. Eu quero mudar o voto de lá, eu quero tirar aquele pessoal que está lá há muitos anos sem fazer nada. Então, é uma opção minha votar lá por esse motivo também. Eu acompanho a política de lá, eu ajudo muito lá, como todos sabem, eu pertenço à ONG a MASA, como membro e como voluntária, mas a minha opção de voto não tem nada a ver com a ONG. Eu decidi votar dessa forma porque eu analisei os candidatos e por isso eu resolvi expor um pouco para vocês também isso, né? Deixa eu pensar. Além disso, hoje eu tô aqui que meu amigo Pimenta pediu para eu declarar meu apoio para ele lá em Diamantina. Eu confio no voto nele, confio nele mesmo, de verdade. As propostas dele são boas. Ele sabe qual é a função do vereador e por isso eu vou apoiar a candidatura dele lá sim. Espero que ele vença e que ele faça a diferença em Diamantina para vocês aí, pessoal. Para Analândia, eu pensei bastante. Eu tinha decidido, tava pensando em anular o meu voto, porque por alguns motivos óbvios, né? Eu não me sinto tão representada pelo PMDB, então para votar em Analândia no PMDB é uma coisa bem complicada. Mas eu também não vou votar no PSDB em Analândia. Assistindo agora há pouco também a entrevista e a pesquisa do Humberto Dantas, reforçou a minha ideia de não anular o voto. Cada vez que a gente anula o voto, a gente deixa de votar contra aquela pessoa que a gente não quer lá. Então eu não vou votar em Analândia no PSDB, não é nem pelo partido, enfim, mas é pelo candidato. Ele simplesmente mentiu em um processo muito importante de Analândia, onde houve muito desvio de dinheiro. Isso é provado, tá na justiça, tá claro. Para quem quiser pesquisar, não é mentira, não é fato, não é invenção, embora eles estejam alegando isso. Que houve um show que nunca existiu. Esse dinheiro foi retirado diretamente do caixa e o pessoal acha que simplesmente não mentir por isso não tem problema nenhum. Para mim tem sim, porque se eles mentiram em justiça, né, na frente da justiça, em juízo, isso é uma coisa muito importante. Então eu acho que a gente tem que escolher sim por um cara que fale a verdade, né? Então o meu voto não vai para a Amarildo em Analândia de jeito nenhum. Eu vou votar lá em Analândia para o Jairo. Na verdade, mais em respeito também à questão do trabalho que o Zé Ângelo fez esses 4 anos. Então eu estou apoiando o PMDB nesse caso, infelizmente, né? Mas por esse motivo, porque eu acredito no trabalho do Zé Ângelo, acredito que ele possa fazer um trabalho sério. E o Jair é uma pessoa honesta, né? Nunca mentiu, não tem por que a gente não votar nele, né? Então, quem tiver em dúvida em Analândia, se vota em um ou em outro candidato, pensa sempre em quem está por trás das campanhas, né? A gente sabe que a campanha do Amarildo é apoiada numa mentira. A gente sabe que a campanha dele está apoiada no Beto Perim. Ele é amigo pessoal do Beto Perim, ele declarou isso em juízo também, então acho que é uma questão importante para a gente pensar. O Beto Perim está inelegível para mais de tempo, para assim, mais de 2021, graças ao trabalho da ONG. E isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Se ele está inelegível, é porque a justiça condenou, está condenado, entendeu? Então não tem como você votar numa pessoa que já roubou da administração pública. Ele não vai fazer nada, ele não fez nada nesses 20 anos que ele esteve lá e não vai fazer. Acho que para a Analândia acho que é bem isso, né? Para escolher os candidatos a vereador, eu já tinha falado no outro vídeo e eu deixei bem claro para vocês que era importante a gente escolher pelas propostas, né? Tem vereador prometendo que vai construir um monte de coisa, não vote nesse candidato, porque isso não é função de vereador. Manda ele ser candidato a prefeito daqui a 4 anos, que aí sim ele vai estar fazendo a promessa correta, né? Já é um sinal que ele não vai estar fazendo mesmo, cumprindo com as suas funções, porque se ele nem sabe qual a função dele, como é que ele vai trabalhar lá e de fato cumprir com isso, né? Provavelmente ele mal vai ler as propostas, mal vai ler as opções, né? Não vai fazer nada, né?
vai aprovar tudo sem ler e não é isso que a gente quer. A gente quer um candidato que de fato pense na nossa cidade. Outro fato importante, dá uma analisada aí, né, nos sites para ver se o candidato é ficha limpa. Estou escolhendo os candidatos por isso também. Em Sorocaba, eu decidi apoiar alguns candidatos, né? Na verdade, eu estou apoiando necessariamente um, né? Por alguns motivos. O Crespo, ele está amparado no Renato Amari. Renato Amari está condenado, por isso que ele não concorreu. Então, eu não posso apoiar um cara que está candidato apoiado no ficha suja. Além disso, acho que a gente tem que lembrar também daquela questão de quando ele agrediu fisicamente o secretário de Educação, né? Eu acho que a gente vai ter um cara que é prefeito, que é descontrolado emocionalmente, e isso não é bacana, né? Que mais que a gente pode falar sobre ele, né? Além disso, tem toda aquela questão do preconceito contra os homossexuais e tal, e a questão dos ateus. Eu acho que a gente tem que respeitar. Como é que ele vai se acomodar uma cidade onde a diversidade é explícita, assim, né? A gente tem pessoas de todos os tipos, então não votem em candidato preconceituoso. E não adianta agora, no período eleitoral, ele pedir desculpa, que pra mim tá fora. O Hélio Godoy. O Hélio Godoy está envolvido no problema do fura-fila na saúde, assim como o Crespo e como o candidato a vice-prefeito esqueci agora, do João Leandro, que é o Cláudio de Sorocaba 1. Eu sou totalmente contra o fura-fila na saúde. Eu sou totalmente contra candidatos que ficam falando que vão dar favores para vocês, coisas que eles não têm que fazer. O caso do fura-fila é um caso que eu me incomodo muito, porque é do período que eu trabalhava na saúde. Eu vi isso acontecer muito, então para mim não tem como você falar e negar, falar não, ele fazia para ajudar porque a pessoa estava morrendo. Não. Alguns casos, com certeza, deveriam ser, né? Mas a grande maioria não. Era para manter o eleitorado ali, querendo aliciar as pessoas mesmo. Porque, vamos combinar, né? É uma questão de saúde. Sua família lá, o pessoal tá quase morrendo, tá precisando de ajuda, o que você vai fazer? Eu vou lá atrás do vereador, ok, beleza. Na hora de votar, eu vou votar para ele. Poxa, ele me ajudou. Isso não é legal. Eu não gosto disso, não concordo. Então, eu não voto em nenhum deles. Tanto no Crespo, por causa disso, não votaria, né? Tampouco no Hélio Godoy, porque também está envolvido os dois, o Crespo, o Hélio Godoy. E no João Leandro não dá para votar exatamente por esse motivo também, porque também está apoiado. Além disso, o João Leandro também não está fazendo uma campanha muito bacana, né? Ele está fazendo uma campanha baseada na figura do Vitor Lippe. O Vitor Lippe também está envolvido no fura-fila, né? Porque ele era o prefeito da época. E eu acho que é bacana a gente pensar que cada um tem que fazer a sua campanha por si só. Eu não posso enganar o eleitor usando a imagem do outro. Tanto o Crespo quanto o João Leandro estão fazendo isso. Vocês estão votando em quem, afinal? No Renato Amari ou no Vitor Lippe? Nenhum deles vai governar a cidade de fato. Tanto que o que eles fizeram naquele período que eles foram prefeito, bacana, ótimo, foi naquela época. Hoje eles não vão fazer. Quem vai governar a partir do ano que vem são esses candidatos se eles vencerem. Então a gente tem que pensar nisso e na hora de escolher falar, não, eu não vou votar numa pessoa que não está sendo honesta comigo, que está me usando, está usando a imagem de outro para se eleger. O Glauber Peter, eu não tenho nenhum comentário para fazer a respeito dele, conheço muito pouco o trabalho dele, mas o Raul Marcelo tem levantado algumas questões muito importantes, né? Eu tenho observado bastante o trabalho dele aí no campo das propostas e tudo mais. Vi que muita coisa ele mudou quando a gente fala com ele. Eu fiz a mesma coisa com outros candidatos e não tive o mesmo retorno. A gente apresenta para ele coisas que ele está errado, porque ele desconhece de fato muitas coisas do cotidiano da política mesmo, da administração pública de Sorocaba, acho que está deputado, né? Mas eu acho que é importante a gente observar que ele tem ouvido as pessoas, ele está ouvindo as categorias, para saber quais as necessidades, ele está indo nos bairros, então acho que ele mudou algumas coisas do plano de governo nesse meio do caminho durante o período eleitoral, exatamente a pedido de algumas pessoas, né? Eu fiz alguns pedidos, ele alterou, outras pessoas me procuraram dizendo que ele fez alterações também, então eu acho que a gente tem que analisar que ele está ouvindo agora, provavelmente ele vai ouvir depois também, né? Os outros a gente nem sabe se vão ouvir ou não, então a gente tem que acompanhar e tentar ver isso. Para Itu, não votaria ninguém lá, Rita Passos, esse pessoal, porque a gente já sabe que o povo ficou sem água quase um ano
e ninguém fez nada, até agora nada, estão prometendo fazer um monte de coisa e não vão fazer. Então, o meu apoio vai para a Mônica, em Itu, que é uma pessoa que já vem da questão ativista também, que está lutando pelo povo, que passou por essa dificuldade na época da água e que tá tentando construir um Itu melhor, né? Voltando às propostas, tenho visto o pessoal propondo também em Sorocaba bastante coisas voltadas para a saúde, né? A respeito de construção de hospital e de mais unidades de saúde e tudo mais, né? Acho bastante importante observar nesse ponto, porque além deles prometerem isso, eles prometem uma outra coisa, que é o fortalecimento da atenção primária. São coisas que, na verdade, não tem uma relação muito boa, né? Porque não é bem esse o termo, mas o que eu acredito? Se você fortalece a atenção primária, você não precisa de hospitais. Sem contar que o custo de um hospital é muito alto. Então, eu acho desnecessário a gente construir um hospital e tudo mais, e se a gente está querendo melhorar a atenção primária e evitar as internações. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso para ver o que é de fato que eles querem. Se eles querem realmente fortalecer a atenção primária, se eles querem cuidar da saúde mesmo, ou se eles querem, né, construir para ter mais dinheiro e tudo mais, e a gente sabe o que acontece com isso. Então, acho que para a saúde é isso. Educação, a questão voltando para a saúde ainda. Em nenhum momento eu vejo quem fala de construir hospitais, né? Muitos deles já estiveram aí no governo, falando que vão fortalecer a questão dos profissionais, né? Cuidar dos profissionais que estão aí. A gente vê que há uma desvalorização muito grande, né? A gente percebeu, assim, principalmente em Sorocaba durante esse último tempo, que houve até uma redução de horário das unidades de atenção primária. Como é que alguém que reduz o horário do atendimento vai fortalecer a atenção primária? É totalmente inviável, é uma proposta que não bate com nada. Eu acho que é mais uma mentira para a gente pensar e na hora de escolher não votar, né, nesse candidato. Não vi nenhuma valorização dos profissionais, das categorias, não vi ninguém falando que ia valorizar o profissional, o enfermeiro e tal. Falar de saúde da família é bacana, mas e aí? Você reduz o atendimento, você reduz o pagamento de horas extras, você não contrata mais profissionais, o quadro fica totalmente desfalcado, as equipes não estão completas, então não há efetivamente saúde da família dessa forma, né? Então, quando a gente pensar em escolher um candidato, vamos pensar nisso também. Muitas vezes eu vejo candidatos falando que o médico ganha muito, o enfermeiro ganha muito, trabalha pouco. Acho que para quem não conhece o trabalho mesmo na atenção primária, é um trabalho muito próximo da população e da comunidade, né? E às vezes muito perigoso. Muitas vezes as pessoas elas sofrem mesmo porque não tem condições, não tem estrutura para trabalhar, e a população está doente, está querendo saber, não está querendo saber se você tem condição, se o governo te ajudou ou não. Ela quer saber do seu atendimento e acabam sofrendo agressões, inclusive não só verbais, às vezes até chega a ser física. Então, acho que para a saúde é o que eu gostaria mesmo de fato dizer, para vocês tentarem votar em alguém que esteja realmente valorizando os profissionais da saúde. Acho que não só para a saúde, né? Mas acho que para as outras profissões também, né? Educação é muito importante. Não é. Eu acho que para quem não é importante a educação para quem não quer que o povo tenha o conhecimento, que consiga escolher melhor o seu candidato também, né? E não só isso, que consiga pensar. Então, quem estiver de fato pensando em educação, vai pensar na valorização dos profissionais, na valorização da educação como um todo, né? Então, acho que venha à tona essa questão da reforma mesmo do ensino médio, que eu não sou a favor, mas eu acho que a gente tem que estudar e ver como que a gente pode bater de frente com isso e analisar melhor essa questão da educação. Acho que eu tô acho que já fiquei já passou um pouco da vergonha, né? Tô falando muito rápido, mas é isso. Queria declarar então o meu apoio em Analândia para o Jairo, em Sorocaba para o Raul Marcelo, em Diamantina para o meu amigo candidato a vereador Francisco Pimenta, e em Tu para a Mônica, São Vicente para o Caio Amado, que também está fazendo um trabalho bem bacana. Acho que dá para se basear no plano de governo dele para a gente analisar os nossos candidatos tanto em Sorocaba quanto em Analândia, né? E depois eu deixo qualquer coisa o link para vocês. Não vou dar o número de ninguém, mas vocês podem procurar por aí, porque eu nem guardo o número também, independente do partido.
Acho que a gente não pode votar ficar pensando, ah, eu não vou votar no cara por causa do partido. Ok, bacana, acho muito legal essa questão da ideologia, mas a gente hoje está numa situação muito complicada para escolher e ser preconceituoso, né? O cara pode ser do PT e, tipo, ser um cara de fato honesto. O cara pode ser do PSDB e ser desonesto. O cara pode ser do PSDB e pode ser honesto. Então a gente tem que pensar de fato nas propostas que eles têm e se ele se condiz com o que a gente quer, com qual o nosso desejo de uma cidade melhor, né? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Desculpa aí se eu atropelei alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, porque eu não fiz um resumo, não fiz nada. Mas é isso, pessoal. Então, votem consciente no domingo. Eu realmente desisti de anular o voto, primeiro porque eu acho importante, de fato, votar. Eu estava com dor no coração de ter que anular o voto. Segundo, porque eu quero dar o contra, então eu quero votar, quero ter uma opção. Terceiro, anular o voto não diz que eu não vou ser representada por aqueles caras, eu vou ser representada independente de qualquer coisa. Então eu não vou anular meu voto, eu vou dar o meu voto contra sempre. Então acho que vocês podem pensar nisso. Olha, eu não gosto daquele cara, então eu vou votar no outro para aquele cara, entendeu? E vamos tentar fazer o melhor pela nossa cidade. Ah, esqueci de uma coisa muito importante. Eu não vou eleger nenhum vereador, entendeu? Acho que eles já estão aí há muito tempo. Em Sorocaba tem um vereador que está aí há mais de 3 mandatos. Acho isso um absurdo. Não fizeram nada pela cidade. Só estão correndo atrás do próprio umbigo, né? De se manter no poder. Então, em Sorocaba eu não reelegeria ninguém. Em Analândia eu não vou reeleger ninguém. Vou votar num outro candidato. E acho que vocês deveriam pensar nisso também, tá? Com relação ao candidato vereador, eu não vou expor a minha opinião aqui, porque eu acho que não vem ao caso no momento, né? Já disse para vocês as formas que eu estou escolhendo e a questão do prefeito também. Então, acho que vocês podem pensar dessa forma para escolher. Não sei se tem alguma pergunta aí, porque não estou acompanhando. Deixa eu ver. Acho que não. Caleb político tem caráter ilibado. Essa frase é de uma pessoa bem suspeita, né, lá do Rio, que ela declarou isso, gritou e tal. Eu não vou lembrar o nome dela, porque eu sou péssima com nomes. Mas eu jamais votaria nela, porque depois disso ela tentou censurar blogueiros e blogueiros, inclusive o cara que mais divulgou o vídeo dela gritando sobre isso, né? Cidinha Campos é o nome dela. Então não vou usar, não elegeria ela, não votaria nela, então ok. Serginho, um beijo pra você. Sim, defendo vocês, todos meus amigos, héteros, homos e afins. Não existe mentira, acho que é isso. Não fiz campanha esse ano, de fato, mesmo por causa daquele motivo, quem perguntou aí no inbox. Não fiz como da outra vez. Da outra vez, em Analândia, a gente tinha a opção de votar no Beto Perim e num babaca que tinha 300 mil para investir na campanha. Decidi votar no babaca e consciente de que ele não faria nada, mas votei nele por causa do Jair, que era vice. Além de toda a história de Analândia, que todos já sabem, né? O Beto Perim é condenado, então não poderia manter ele mais 4 anos no poder, ele já estava com 20, mais 4, achava que era meio absurdo. Então, foi por isso que eu fiz campanha lascada, bem forte da outra vez. Dessa vez eu não fiz porque, de fato, eu ainda não me senti representada e eu não quero mais votar por falta de opção. Em Sorocaba eu também não fiz campanha, mas eu tenho curtido, compartilhado, comentado em todos os políticos que eu tenho visto por aí. Candidatos a vereador, tenho questionado também os candidatos a vereador que estão envolvidos no fura-fila na saúde. Eles continuam achando que eles fizeram a melhor coisa possível, que isso era legal, que eles estavam fazendo porque eles são umas pessoas humanas, muito humanas, né? Você resolve problemas de um e o restante que se dane. O restante continua na fila de espera. Quem não conhece o sistema de fura-fila não vai atrás, não vai procurar. Quem tem orgulho, quem tem, né, respeito pelo restante, quem sabe que isso está errado, não procura. Isso não está certo. Eles deveriam sim ter cobrado mais do executivo, cobrado mais dos secretários para que fossem fortalecidas políticas que evitassem esse tipo de problema. Então, para quem foi do fura-fila, eu vou postar a foto de todos os vereadores que estão envolvidos. Estou aguardando sim a decisão que semana passada o Cruzeiro noticiou que disse que estava para sair. Espero que saia logo para que todos vocês caiam. Não quero nenhum de vocês lá na Câmara fazendo o que vocês sempre fizeram, ok? Acho que é isso, gente. Eu já falei que ia me despedir, mas agora eu vou me despedir de vocês de vez.
Espero que vocês tenham curtido. Vou tentar. Eu não fiz outros vídeos porque eu não consegui editar, não deu tempo, mas vou tentar fazer alguma coisa pro segundo turno, porque eu espero que Sorocaba vá pro segundo turno com o Raul Marcelo e a gente faça uma Sorocaba melhor, gente. Valeu, boa noite.